Fala galera do YouTube, estamos hoje com um tema super bacana, interiores e engenharia, com o engenheiro Felipe e a arquiteta Beatriz, coordenadora do setor de interiores, Caio Guedes aqui e Guilherme Bissoli. Vamos lá. É isso aí, pessoal, Bissoli em dupla hoje, literalmente, porque temos dois Bissolis aqui, o meu sócio e o Bissoli que começou o escritório com a gente desde o início, né? Estamos aí já há quase 8 anos trabalhando junto. Na família tem um arquiteto e tem um engenheiro, né? É isso aí, tem que balancear. Balancear. Então a gente começou aí o escritório juntos, né? Sempre trabalhando aí a arquitetura com a engenharia já desde o início dos projetos. E depois começou junto com a Bia, então hoje a gente está fazendo uma integração maior entre engenharia e interiores também. A gente sentiu essa necessidade dos projetos, conforme foi evoluindo, de ter essa parceria do nós dois aí. Legal. Mas é legal o jeito que ele conta, é o que já está acontecendo, mas antes disso tudo ele não conta a história que ele era sociólogo. Exatamente. Cientista político, entendeu? Eu ia falar sobre isso, mas até para quem está assistindo a gente entender o contexto. Aqui dentro do escritório nós oferecemos praticamente todos os serviços relacionados ao projeto de arquitetura residencial que você vai precisar na sua obra. A não ser projetos de empresas especializadas, como projetos de automação, projetos de energia fotovoltaica. Mas falando de complementares, estrutura elétrica e hidráulica e projetos de interiores, temos aqui os dois grandes responsáveis e a maioria dos nossos clientes contrata o pacote completo. E a gente percebeu ao longo do tempo, ao longo dos anos, a importância de ter projeto de elétrica, de hidráulica, que são os projetos de infraestrutura complementares, muito mais alinhados ao projeto de interiores do que aquilo que a gente vinha fazendo, né? Então, esse é o caldo de cultura aí do porquê esse tema está acontecendo. É isso aí. E aí, arquiteta Beatriz? Como o Felipe comentou, né? A gente agora tá tem aí mais uma não dupla, porque também tem os outros setores, né? Que a gente está correndo junto com o de aprovação e também junto com o de detalhamento agora. Porque a gente viu o quanto é importante o setor de engenharia caminhar junto com o setor de interiores, por conta de toda a compatibilização, né? Que a gente tinha algumas questões aí. Também dava certo, mesmo com interiores, porque na verdade interiores ele é no último processo, depois de toda a casa aprovada e detalhada, entraria o projeto de interiores. E agora a gente pulou, né, aí uns pontos para trás e está iniciando junto com, na verdade, o setor de aprovação. Então o projeto aprovado, o Fábio, o arquiteto Fábio, que é responsável pela aprovação, ele me avisa. Daí o projeto de interiores pode ser iniciado. E daí tem toda a parte aí, né? Eu converso bastante com o Felipe agora para pontuar o que é importante, tanto para ele, tanto para os outros setores. E tá dando muito certo, né? Eu acho que esse fluxo novo aí também acho que foi uma evolução também da tecnologia que a gente trouxe para o escritório. Excelente pontuação. Quando a gente começou, a gente trabalhava muito em CAD, né? Então, o pessoal da arquitetura trabalhava em CAD, eu também trabalhava no software em CAD. A compatibilização era no CAD, que era um pouco mais difícil. Então, a gente tinha que sobrepor os projetos um em cima do outro. Em linhas, né? Em linhas. Uma lógica de linhas. Isso, que o CAD é o desenho assistido por computador, né? Sim, então, uma prancheta virtual. É uma prancheta virtual. Então, a gente tinha que pegar várias pranchetas, sobrepor uma sobre a outra para tentar achar essa incompatibilidade. Hoje em dia a gente já está trabalhando já com o BIM, né, que é a informação modelada da construção, né, coloquei no português aí, mas é o Building Information Model. E com isso daí a gente consegue trabalhar muito mais fácil, porque hoje em dia o mesmo arquivo, né, a gente tem uma extensão de arquivo que é padrão, então a gente consegue colocar todos os projetos em um único arquivo e a gente consegue visualizar a casa praticamente construída, só que de forma virtual. Projetos de arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, interiores, tudo junto, né? Tudo, ar-condicionado, a parte de climatização também a gente já está colocando. Então isso daí tem ajudado muito a gente aqui dentro do escritório
e a gente consegue entregar para os clientes assim vamos dizer, praticamente erro zero numa execução de obra, porque ele consegue prever tudo isso já aqui nessa parte de projeto. E daí a gente falou assim, já que a gente consegue visualizar a casa já construída, vamos trazer também a parte de interiores já para essa etapa. Então hoje em dia a gente está buscando a excelência e está entregando o projeto todo para o cliente, desde do executivo com interiores, quando meio que já está aprovando para ele construir. Perfeito. É legal você falar disso, e eu vou retomar uma coisa que a Bia falou meio ano passado, que foi a gente já fazia um processo que eu também sempre explico para o cliente, que é uma via de mão dupla essa questão do projeto de interiores com os projetos complementares, porque assim como é importante você definir em planta a posição de uma máquina de lavar louça, que depois vai estar lá representado em 3D interiores, é importante que para o interiores tenha a posição de todos os pilares, de todas as vigas, então é uma via de mão dupla. E você trouxe a questão da tecnologia como sendo um dos pontos principais por agora, a gente conseguir fazer esse fluxo em que no final de todo o processo, o cliente, além de receber os projetos executivos da arquitetura junto com os projetos complementares, também consegue receber o executivo do projeto de interiores completamente compatibilizado. Eu falava para o cliente assim, né, que o projeto de interiores ele poderia ficar para o final porque ele também precisava de informações da infraestrutura e existe um timing dentro da obra dele que ele consegue usar da fase cinza para poder executar o projeto de interiores com calma e depois executar isso em obra. Mas a gente acabava fazendo, talvez, com que o processo fosse um pouco diferente e na obra ele tivesse que olhar dois projetos, projeto de elétrica e hidráulica e projeto de interiores. Agora a gente está reduzindo isso para ficar tudo compatibilizado mesmo, né? Então é um benefício a mais que advém por conta de uma mudança de processo, por conta da tecnologia, e que ninguém está fadado ao erro, eu acho, né? Então a gente levou alguns anos também para atingir esse patamar de empresa, que consegue ter todos os softwares legalizados, consegue mudar para uma tipologia de trabalho mais atualizada, né? Eu acho que o software BIM aqui é de mais atual hoje, e conseguiu trazer essa mudança na ordem, né? Sabe o que é mais legal, cara? Perguntar para o engenheiro a importância dos projetos de interiores e perguntar para o arquiteto que trabalha com o setor de interiores a importância dos projetos de engenharia. Verdade. Começamos com as damas, então. E aí, Bia? Deixa eu só fazer uma pontuação. Desculpe o barulho adicional aí da trilha sonora, é que provavelmente vai cair um temporal aqui onde a gente está e a nossa sala faz barulho, então se começar a incomodar muito a gente abre as janelas. Bia, e aí, qual a importância para você que tem a visão da parte da decoração, do acabamento, dos projetos complementares? Levando um pouco o que era antes, o que a gente, transformou agora, o projeto de interiores, ele permite assim uma amplitude maior de criação, né? Porque às vezes a gente tinha que se delimitar um pouquinho, porque tem um ponto ali de tomada, né? Não dava para mudar, por exemplo, uma cuba de uma bancada, levar mais para a esquerda, levar mais para a direita, né? A gente sempre tentava seguir ali para não dar, né? Nenhuma compatibilidade em obra. E agora, com o processo vindo no início, a gente tem mais essa liberdade. Então, e assim, né? Toda a importância do projeto de elétrica, hidráulica, sempre venho conversando com o Felipe, os pontos, o que você acha desse ponto aqui? Daí ele sempre comenta, isso aqui eu acho que não precisa, mas dá para incluir um ali, né? Então, agora tá realmente sendo assim... Eu até falava para os clientes sobre essa questão da via de mão dupla, porque você vai fazer um forro de gesso, você depende da altura das vigas, né? Que é algo advindo do projeto de estruturas, que o Fê está pensando ali com o time dele. Da mesma forma, existe como aqui dentro, com essa mudança de ordem, entrar o projeto de interiores antes, né? E aí, Fê? Eu acho que a gente ganha uma produtividade, né? Até porque antes, quando eu pegava para fazer um projeto elétrico, hidráulico, eu tinha que pensar onde ia ser alguns pontos, onde era a iluminação. E hoje em dia, quando vem já esse projeto de interior, já pontuado esses pontos,
fica bem mais fácil para a gente trabalhar, a gente ganha na produtividade, a gente consegue se concentrar em resolver algumas coisas do que essas coisinhas que vai ser mais do interiores mesmo, uma luz cênica, alguma coisa assim. A gente fica mais na parte assim, bruta, que a gente chama, né? Então, dimensionamento, carga, cabeamento, estrutura, então onde vai ter o vigamento. Legal. Sabendo já o pé direito, a gente sabe já também como vai ser o forro e tudo mais, né? Eu acho que vale também falar para todo mundo que está assistindo a gente ou vai assistir esse vídeo gravado, que é uma melhoria vindo com tecnologia, né? Sim. Então, a tecnologia não só de software, mas também a capacitação, o treinamento. Então, demanda um tempo para que a gente implante todo esse novo software e também esse novo fluxo de trabalho. Sim. Aqui dentro. Até porque são mais de 2 pessoas, né? A gente não está falando só de 2 pessoas, são um setor inteiro de interior que são atualmente são 4. Acabou de virar 4, né? Eram 5. E no setor de engenharia, 2 pessoas, mais 2 pessoas, 2 engenheiros no escritório. Então, é um time grande, né? Assim. E essa benfeitoria é até o objetivo do nosso tema, de falar sobre interiores e engenharia, pelo fato de realmente uma pessoa que não está dentro de um conhecimento técnico enxergar a possibilidade de uma participação da personalização de pontos de hidráulica e elétrica com a visualização da casa, pelo interno, através de interiores. Então eu percebo que o que acontece além dos softwares nossos também, o tour virtual que a gente ensinou, né, essa percepção espacial, e além da percepção espacial, eu acho que seria legal o Felipe comentar um pouquinho como que acontece essa reunião, o que ele fala sobre a participação do cliente com o projeto de infraestrutura. Isso, como que são as dúvidas, o que pergunta, porque, por exemplo, a primeira coisa que eu penso em tomada é carregador de celular hoje, na minha cabeça. Só para pontuar, a gente não trabalha, o BIM não é um software, né? O BIM é uma metodologia, só o pessoal, então tem vários softwares que a gente usa alguns aqui, mas outros escritórios usam outros, mas a metodologia BIM que é o que o pessoal está procurando aí. Os softwares se conversam. Isso, agora, com esses pontos aí que na reunião que a gente faz com os clientes, né? Fora a reunião que eles têm com os arquitetos, com a BIA, o pessoal de aprovação, eles também estão na reunião com o pessoal de engenharia, que a gente trabalha ali mais o que? Explicar para ele a infraestrutura que existe na casa, né? Então, a parte hidráulica, a gente explica para ele que vai ter caixa acoplada, válvula hidra, o tipo de acionamento do chuveiro, se é um monocomando, um misturador, onde vai ter torneiras, onde vai ter quente-frio, torneira de jardim. Quente-frio, válvula hidra, caixa acoplada, o que seria isso? Caixa acoplada, como que é o vaso sanitário? Tem a caixa atrás. Isso. A válvula hidra é aquela que você aperta na aquelas parede. de casas mais antigas, né? Que você não fala para os clientes, para eles. Tem clientes que já conhecem, tem outros que acabam ficando perdidos um pouco nessa linguagem mais técnica. E você nunca vai imaginar uma diferença de uma casa, como que seria, né? Meu vaso sanitário, eu quero um vaso sanitário. A pergunta que o cliente sempre faz é qual que é melhor, não é? Qual a vantagem, desvantagem? Mas na verdade não é só aquele vaso, né? É a infraestrutura que vai por trás daquilo lá, o encanamento que chega, como que chega, o caminho que a gente vai fazer para aquilo, né? Questão de tomada, a mesma coisa, a gente já tem alguns padrões aqui no escritório de vai ter uma tomada USB, mais uma tomada normal nas cabeceiras das camas, que é uma coisa que os clientes pedem. Carro elétrico também, a gente já deixa um ponto específico para carro elétrico na garagem, porque também tem uma demanda aí por... Demanda um disjuntor separado, eu imagino, né? Isso, um disjuntor separado, um circuito separado, um cabeamento um pouquinho mais grosso ali para sustentar aquela carga. Então, nessas reuniões a gente vai conversando um pouquinho. Às vezes o cliente tem algum equipamento especial, que precisa de alguma tomada diferente. Piano na sala. E a automação? Ele, por exemplo, diminui a quantidade de teclas na parede para ligar e desligar a luz dos interruptores? Isso daí vai depender da quantidade de luz, a quantidade de cenas que ele vai fazer. Interfere algumas coisas assim. Já apareceu algum cliente falando, eu não tenho preguiça de ficar descendo, subindo escada para apagar a luz, tipo, ver essa demanda assim?
Porque é difícil você falar, quantas teclas você quer, entendeu? O pulo de tecla já é mais difícil, né? Isso daí acaba sendo o que eu sempre falo para os clientes. Eu sempre imagino que eu estou andando na casa deles, né? Então eu pego o layout ali, o de interiores de arquitetura, e eu vou ver onde tem o móvel, onde vai ser o corredor que ele vai circular. Se ele entrou num local, na hora que ele chegar no final do local, vai ter um interruptor também para acender e apagar ali, né? A gente fala que é o paralelo, então tem um paralelo de entrada e de saída. Então, tem algumas coisinhas assim que a gente conversa com os clientes, acaba explicando para eles e no final eles entendem bem assim e eles gostam também dessa reunião. Por mais que seja uma coisa mais técnica, mas eles abrem bem a cabeça. Entrada e saída é a palavra-chave que você falou aqui, porque eu sempre menciono no exemplo do interruptor paralelo, aquele interruptor na cabeceira da cama. Que a gente fala, isso é importante, porque eu não quero levantar da cama. Isso é muito importante. E aí? Porque nas casas antigas não tem. Exatamente. No projeto de interiores a gente tem um padrão, né, de distanciamento ali para caber uma cama até uma king size, as mesas de cabeceira, e sempre está localizado num lugar que isso é legal. Às vezes foge da altura padrão, né? Porque é aquilo, né? Como no projeto de interior a gente tem várias possibilidades. Então, nem sempre a mesa de cabeceira, ela é com um pezinho. Às vezes ela tá fixada na cabeceira da cama, do MDF, daí tem que subir um pouco mais. E se a cabeceira estofada? Pode estar acima dela. Pode estar acima, mas tem algumas que eu já vi bastante que dá pra colocar na estofada. Cabeceira. Em casa eu coloquei na cabeceira. Legal. Quando não tem, Caio, a gente acende o abajur, apaga a luz do quarto, deita na cama e apaga o abajur. Exatamente. Mas para ter o abajur precisa ter uma tomada ali também do lado. Não tem, a gente usa extensão. Mas eu tava falando com o Gui outro dia, a gente não sabe de mim, mas é verdade. Eu sempre penso no aparelho de tomada de pernilongo. Porque até que ele coloca na casa inteira. Ele mora no meio da mata, começa por aí, né? Tem muito pernilongo. E assim, por exemplo, a quantidade padrão, por norma, é uma quantidade suficiente. Só que, eventualmente, você vai colocar um painel que, eventualmente, vai isolar ali uma tomada. No meu quarto, acabou que, se eu tivesse colocado mais tomadas, eu acho que teria mais possibilidades de colocar aparelhinho de pernilongo, entendeu? Entendi. E aí, às vezes, ele tem que ficar numa posição, né, que esteja ali no sentido do vento, ou próximo de você e tal. Então, é melhor sobrar do que faltar, é lógico que todos os nossos clientes usam. E como que vocês no projeto de infraestrutura seguem essa parte do que a norma pede e que os clientes pedem? Porque eu sei que existe a personalização. A norma ela pede ali o mínimo, né? Mas geralmente nos nossos projetos acaba tendo um pouco mais. O que é o mínimo? Né? Dependendo do ambiente, né? Então, a cada metros quadrados tem que ter 2, 3 tomadas. Que também fora o metro quadrado tem das paredes, metragem linear, então cada cômodo assim. Um exemplo, na cozinha, por norma tem que ter pelo menos 3 tomadas de no mínimo 600 watts cada uma, entendeu? Então, eu acho que mas hoje em dia os equipamentos passam disso, então na cozinha a gente deixa uma só para o micro-ondas, uma só para o forno elétrico, uma só para a máquina de lavar louça, geladeira. Daí tem a torre. Daí tem a torre, então acaba tendo um pouco mais do que a norma pede. Que legal. E os outros ambientes eu sempre falo para os nossos clientes que praticamente quase todas as paredes vão estar chegando energia ali para ele também, eventualmente eles podem na obra, eu falo que se vai jogar 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, não vai ter problema, que sempre vai estar chegando ali uma Essa parte de tomada é muito simples, né? Eu acho que quando a gente fala de hidráulica, por exemplo, tem que se olhar com mais atenção no projeto de interiores, estudar a posição que está a cuba, a posição que está a máquina, a posição que está a geladeira, para não haver mudança em obra. Mas a parte de tomada é muito mais fácil, muito mais orgânico. Mas você estava falando sobre o caminhar dentro do espaço, e eu acho que talvez a maior dica desse vídeo é justamente o cliente se imaginar dentro da casa dele. É por isso que a gente se esforça tanto, como no último vídeo. Quem não assistiu, por favor, clique no cardzinho, que agora a produtora me ensinou que fica à esquerda. Na última live a gente falou com o Renato da Banip, que é o dono da startup, que faz os nossos tours virtuais aqui do escritório, pelas casas dos clientes.
justamente no intuito da gente poder possibilitar para o cliente esse imaginário de antes da casa estar pronta e estar dentro da casa dele. E para a parte de tomadas é muito importante que ele pense na quantidade de equipamentos que ele quer ligar. Assim como para pensar no móvel de cozinha, ele tem que pensar em tudo que ele quer guardar dentro do armário. Ele tem que pensar onde vão ficar as facas, onde vão ficar os garfos, onde vai ficar o jogo americano. E é a mesma coisa para a parte de infraestrutura, né? Eu acho que isso se reflete muito no interior. Então, eu até ia passar isso para a Bia, porque o maior problema das tomadas não são as tomadas que eles estão vendo no tour virtual. São as tomadas que eles não vendem. Não vem, exatamente. Entendeu? Isso, realmente fica atrás dos móveis Atrás de que painel, vendem, ou às vezes que não tem a demanda, ou não imaginou a demanda de algo que futuramente ele possa ter, ou que ele esqueceu, né? Isso, o Felipe ele até comentou, o Felipe está comentando do piano, e acho que até por isso a grande importância do projeto interior vir antes, né? Porque no projeto interior vai estar o piano, né? Sim. Muitas vezes ele vai estar na apresentação também, mas às vezes o cliente acaba esquecendo que, né, tem um móvel ali que ele quer usar, e o Felipe ainda não sabe, então pelo menos com o interiores agora, a gente já chega para ele e ele já sabe aonde colocar cada ponto. E você falou uma questão do móvel, que é muito importante também, porque agora a gente tem aquele sofá, né? A gente tem um apartamento que a gente teve que deixar uma tomada no meio da No sala, piso, né? que é o sofá que ele é automatizado, você clica numa tecla e ele faz o retrátil, né? Isso. Mas algo assim clássico que acontece de repente o cliente mora num apartamento, não tem uma adega, e na casa ele quer pôr a adega. E daí ele não tem adega, esquece, mas no futuro ele vai ter adega. Ele tem que pensar também nesse ponto. Por isso que é importante o projeto de interiores, porque ele já vislumbra o que ele quer, de repente, comprar no futuro, se quiser compor ali dentro de um contexto que ele vai receber os amigos, familiares. E aí, em coisas adicionais, existem ferramentas e recursos no projeto de interiores, né, Bia? Por exemplo, a gente sabe que às vezes, se é uma reforma, já tem uma tomada pré-definida, você não vai conseguir mexer na tomada, mas na criação de um painel, você consegue mover os fios por trás desse painel e mudar a posição da tomada. Então, tem recurso, mas quanto melhor se for pensado com um projeto de infraestrutura desde o começo. Né? Sim, eu acredito que sim, até porque quanto menos refém a gente ficar também do recurso de painel, mais daria melhor, mais economiza. Mais economiza, a gente pode investir em outros móveis soltos, por exemplo, ou em outros eletrodomésticos. Então, tudo que for de fogo, né, eu acho que quase todo mundo aqui deve falar, tudo que for por cima é mais fácil, porque hoje, ultimamente, quase toda casa tem fogo. Sim. Com raras exceções, né? Sim. Que ultimamente algumas casas estão vindo também com laje aparente, mas a maior parte com fogo é muito mais fácil. Sim. A gente fazer essa redistribuição entre os móveis, ou uma necessidade que vem depois do projeto de interiores. Mas agora, com o projeto de interiores vindo antes, fica muito mais fácil. Sim. E até muito mais fácil, como o Felipe colocou aí no início do nosso bate-papo, que até para ele, né, ter que parar, pensar, é mais fácil ele simplesmente fazer o cálculo de dimensionamento das cargas. Sim. E não tem que imaginar uma possível rotina de um cliente no qual ele não consegue se ver. A gente fala muito sobre essa questão da casa laboratório, né? Então, quanto mais casas você passa, você vai entender a quantidade de panelas que você tem que ter, a necessidade de apagar ou acender, entrada e saída. Mas e aí, um recém-casado? Vai ser a primeira casa. É muito difícil. É onde cabe também a nossa experiência. De pontuar. Não de ser usuário, mas de a gente ter participado de tantas casas de recém-casados ou de pessoas mais experientes que a gente já desenhou, para essa pessoa que vai desenhar a primeira casa. Então eu acho que o BIM, a tecnologia, ele vem como uma ferramenta, mas dentro da inovação disso tudo é toda essa expertise que a gente vive no dia a dia. Sim. Muito bem, né? Quantos assuntos. Não se esqueçam, vocês que estão assistindo no YouTube, de se inscrever, de dar joinha, de compartilhar o vídeo com um amigo, porque toda semana temos, e este é o penúltimo do ano, né? E esse é o penúltimo do ano. Quem está assistindo no Instagram quinta-feira que vem vai ser o último. Talvez vai rolar um champanhe aqui, a gente vai se despedir. Quem sabe, né, gente? A gente falou sobre tomadas, pontos de hidráulica, essa questão da compatibilização entre interiores e a parte da engenharia, só que algo fundamental que o Tour Virtual veio para
a gente visualizar simplesmente olhar para cima. Sabe aquele filme Não Olhe para Cima? No tour virtual você tem que olhar para cima para enxergar os pontos de iluminação, o que a gente vai apagar, o que a gente vai acender, o que isso vai mudar para o ano que vem. Fala para a gente, depois eu vou perguntar para a Bia. Eu acho que o projeto e o cliente, ele, principalmente o cliente, né? Ele olhando o tour virtual, ele vai ter mais informações, ele já vai imaginar quando vai vir esse projeto para ele e o mais fidedigno que vai chegar lá na hora de executar a obra, né? Eu acho que desde o tour virtual, as imagens que estão lá vai ser as mesmas que vai estar no projeto de arquitetura, vai ser as mesmas que vai estar no projeto de engenharia, vai ser o mesmo que vai estar no projeto de interiores. Então acho que ele vai conseguir ter essa visão clara aí de como vai ser a obra dele. E aí, Bia, que responsabilidade nossa, né? Eu sempre falo para os clientes na reunião, a gente tem as imagens e a gente tem o tour. E no tour eles conseguem ver coisas que nas imagens eles não conseguem, como porque a imagem é um ângulo, né? Então nem sempre dá para ver todos os detalhes, dá para ver o detalhe, toda a parte do teto, que é a iluminação, né? Toda a parte ali do piso, né? Então por isso que a gente sempre faz bastante imagens, né? E agora com o tour ele consegue ver tudo. Então isso também é um ponto aí para impedir algumas coisas passarem, alguns erros, né? Algumas coisas passarem, mas eu não queria assim, né? Sim. E com o tour consegue ver a casa inteira, sim, né? Dos pés à cabeça, então isso tem ajudado bastante. Da porta ao quintal. Muito bem. Uma coisa que sai um pouco de interiores, mas a gente está trazendo para dentro aqui, que a tecnologia BIM tem ajudado a gente, até agora a modelagem do terreno do cliente, né? Pra caramba. Então, a gente está pegando as curvas de nível, a gente modela o terreno dele como é hoje lá, a gente consegue colocar nos projetos de engenharia e ver se vai ter muro de arrimo, quanto que vai ter de corte a aterro. Isso também tem ajudado. Sei que não é de interiores, é exteriores, mas você falou, ajuda na demais. hora eu tentei pensar o que realmente, de fato, isso tem a ver com interiores. É perguntar para a Bia se o pilar, a viga, tipo, altura, essas coisas interferem também em interiores com relação a forro, por exemplo. Porque a gente foi uma discussão antigamente sobre forro e hoje a gente adequou um padrão antes mesmo do BIM, né? Mas se isso facilita também na parte da parte, principalmente na produção, né? Que demanda o nosso curto espaço de tempo, né? A gente fala muito dessa questão de fazer os projetos, entregar completo para o cliente, mas dentro disso tudo existe uma ansiedade. Existe uma expectativa, existe um tempo, existe um financiamento, como que o projeto de estrutura também interfere no projeto de interiores nesse momento de 2024, quando o projeto de interiores vai estar praticamente sendo confeccionado concomitante. Sim. Antes a gente tinha umas questões assim de fazer um detalhe, um ressalto no fundo de gesso, daí a hora que ia ver tinha uma viga passando em cima, né? Ou a gente ia colocar, sei lá, fazer uma iluminação embutida e bem ali tinha um pilar. É lógico que assim, tem coisas que não dá pra mudar, né? Tem coisas que tem que ter um pilar ali e a viga tem que passar ali. Mas pelo menos impede, né, de ser uma questão muito recorrente. Sim. Eu acho que também é fácil de a gente dar mais de uma solução, né? Sim. Então, eventualmente, se por um caminho não deu certo, por outro caminho pode ser que fique esteticamente interessante, fique funcional, fique bonito também. E tudo fica mais fácil quando o cliente está enxergando junto com a gente, entendendo todos esses pontos, né? Muito bem. Teve perguntas? Cara, eu acho que quando tem um assunto muito técnico, denso, né? É mais denso, é mais difícil. A gente deveria ter perguntado por que o Fer saiu da sociologia. Sociologia, né? Então vamos no final pro começo, né? Eu acho que seria legal os convidados comentarem por que cada um escolheu a sua profissão. É verdade. Acho que começar ladies first, né? Sempre. Que a Beatriz, Betty. Bom, eu sempre gostei de decoração e eu sempre gostei de moda. Tanto que eram uns pontos aí, né, que quando eu escolhi o curso, moda era também que eu tava pensando bastante. Eu falava uma coisa que muita gente talvez discorde, mas
até hoje eu acho que faz um pouco de sentido, que é moda é a questão da roupa e arquitetura interiores, mais voltada para interiores, é os móveis ali. Então você tá compondo, também, né? Você diz assim que é muito parecido? É, em questão assim, você vai escolher só a roupa, você também vai escolher o móvel da casa. Não, eu acho muito parecido. Sim. Eu acho, Não, mas tem até uma consciência de que a arquitetura geralmente segue a moda, né? Não é o contrário. Sim. Então, o movimento da arte é o movimento que a moda segue, e aí o movimento da arquitetura geralmente segue a moda. Se Quem você... veio primeiro? O ovo, Pois é. Num dado momento tá tudo junto, né? Então é insociável mesmo. E daí eu escolhi a arquitetura e me encontrei no interiores, principalmente. A gente passou por esse acompanhamento da sua trajetória mesmo, né? Eu acho que é legal falar que a Bia tá 5 anos. 5 anos aqui, uma quantidade muito melhor de pessoas, eu acho que com muito mais funções. E ela passou aí pelo projeto de arquitetura, onde a gente viu que realmente, de fato, faria muito mais sentido a Bia estar onde que ela está hoje, né? Sim, passei por tudo. Todos os setores. Todos Foi os importante setores. também, Foi, né? não, com certeza. Pra conhecer, pra entender, mas não me encontrava na parte da construção. E eu me encontrei na parte de interiores. E hoje está tendo que fazer questões de construção. Não, mas é muito diferente, né? Eu acho que eu digo a parte da construção, a parte Projeto civil. Sim. Então, Muito legal. Isso Muito legal. E você, Fê? Começou na sociologia. E é bem parecido com a engenharia, né? Então. Eu já tô aqui. Tem gente que discorda, né? Não sei porquê. Né? Eu já tava ali e falei, vamos ali pra engenharia, né? Política das ferragens, É. né? A macroeconomia dos pilares. Tive a minha primeira formação, que foi sociologia. Logo depois que eu saí da faculdade, me formei, eu acho que me encontrei nesse mercado aí até Da da construção. mercado imobiliário. Você foi pro imobiliário, né? Tem tudo Fui imobiliário, daí eu fui, fiz um técnico, daí nisso já comecei aqui no escritório com vocês, fui para os projetos complementares, hoje eu já estou nos projetos de estruturas aí, terminei uma pós agora de especialista em estruturas. Então as coisas da vida foram me levando para esse caminho. Hoje em dia não me vejo acho que fazendo outra coisa a não ser trabalhar na engenharia. Que legal. É isso. Que legal. Muito bem. É assim que a gente assim. chega no final, né? Mas até para criar um ar romântico nisso tudo, né? Nesse clima um pouco mais... Pô, é assim que me leva até o final, né? A existência, né, nossa, ela é pautada grande parte da vida no trabalho. A gente fala muito sobre isso, né? E ultimamente, acho que quando a gente sai de uma conferência de loteamento, incorporadores, que foi o Complan, e o Caio, a gente veio voltando, veio o Caio dirigindo, a gente batendo papo, e o Caio me ensinou sobre Detroit, que a cidade acabou, né? A cidade acabou quando acabou o trabalho, né? Principalmente por questões, por diversas questões administrativas, né? Mas a cidade, ela deixou de ser aquela potência que foi no momento histórico do mundo. E realmente, de fato, eu acho que deixar nos levar assim, o trabalho acaba definindo grande parte do que a gente é, né? A gente acaba se encontrando na parte pessoal, se descobre com o trabalho. E felizes daqueles que conseguem fazer sua primeira formação já direto naquela área que você vai continuar pro resto da vida, né? Por exemplo, não sem mérito ter mérito nenhum, mas o Fê na segunda formação encontrou. Eu acho que é a gente às vezes é sobre não desistir. E a gente eu acho isso uma conta, eu acho. É por isso que eu tô dizendo. Por exemplo, é muito fora da curva você conseguir se encontrar numa profissão na primeira formação. Eu acho. Total. Ter essa oportunidade de trabalhar com o que você gosta é fantástico. Muitas vezes você vai se encontrar, não é nem no primeiro semestre, nem no segundo. Eu realmente só fui me encontrar depois que eu comecei a trabalhar com isso. Né? Aqui, com interiores. Com interiores, exatamente. Porque quando eu vai para os outros setores, realmente não. É verdade. Muito bem. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça que toda semana tem
Pode Café. Pode Café, isso aí. Toda semana, mas assim, quase todo mês vai ter que ter aqui um videozinho pra você falando sobre muitas coisas sobre arquitetura e aqui no final um pouquinho de vida, né? Quem sabe? Ou no meio, como foi o Renato Bonib, né? Incrível, rendeu pra caramba. Assista os vídeos anteriores se não assistiram ainda. Na semana que vem tem mais um, o último de 2023. E até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.